Olá, gente, tudo bem com vocês? Deus os abençoe. Sejam bem-vindos ao canal Acesso Litúrgico. Pessoal, essa aula que eu estou gravando agora, ela vai ser gravada pelo seguinte motivo. Eu estou ministrando um curso online, né, sobre liturgia e estou fazendo os encontros uma vez ao mês, né, com um grupo de pessoas. E depois vou estar disponibilizando todas essas aulas aqui no YouTube. Só que a primeira aula que eu gravei pelo Google Meet com todas as pessoas, houve um problema na gravação, a minha tela ficou totalmente parada, né? Sendo que só saía o áudio e saía também somente os slides, né? Então não houve a sequência de falas e tudo. Então, eu estou regravando essa primeira aula para disponibilizar ao grupo do curso e vai estar disponibilizada também no canal do YouTube agora do Acesso Litúrgico. Bom, eu vou começar a transferir para vocês os slides aqui, para que a gente possa, então, ter essa nossa primeira aula sobre a liturgia. Vocês estão vendo aí no slide, né, sobre o que nós estamos trabalhando nesse curso de liturgia. Esse curso, eu tenho, então, utilizado o livro Formação Mistagógica da Celebração Eucarística, a partir da terceira edição do Missal Romano, que foi publicado pelas edições CNBB, e essa primeira aula vai tratar justamente dos ritos iniciais e da introdução deste livro, né? Então, eu vou estar apresentando a vocês o que nós, então, trabalhamos nessa primeira aula, junto com algumas perguntas que foram feitas durante essa aula, né? Para que a gente possa ir também sanando essas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, surja alguma dúvida durante esse conteúdo, pode deixar embaixo nos comentários, que depois, ao longo do tempo, eu vou fazendo pequenos vídeos curtos, né, os shorts do YouTube, para poder transmitir para vocês, então, as respostas referentes a essas dúvidas, certo? Então, o livro que eu estou utilizando é esse que vocês estão vendo aí na capa, né, que é a Formação Mistagógica da Celebração Eucarística, a partir da terceira edição do Missal Romano, feita por vários colaboradores e padres da CNBB. Então, esse livro é muito rico, ele é muito bacana, vale muito a pena ter ele como livro de cabeceira para quem gosta, então, de estudar e cada vez mais se aprofundar dentro da nossa liturgia, né? Então, vale muito a pena ter esse caminho de, de base formativa através desse livro. Outro livro que eu também vou trabalhar também com o pessoal à medida que as coisas forem avançando nas aulas é esse outro livro também da edição CNBB, que é o título Sinais e Símbolos, Gestos e Palavras na Liturgia. Então aqui ele trabalha vários pontos referentes à nossa liturgia, a símbolos que usamos, o que eles representam, os gestos que fazemos, né? Então vale muito a pena também adquirir esse livro aqui para que tenha também o seu estudo litúrgico. Vale muito a pena mesmo, tá? Então vamos começar então a nossa aula, começando então pela introdução desse livro. Primeiramente, os autores eles vão apresentar estes pontos aqui, ó. Desde as primeiras comunidades cristãs, né, a celebração da Eucaristia, ela é uma importante fonte de espiritualidade. Então, a celebração eucarística sempre foi o carro-chefe de alimentar cada vez mais a espiritualidade de quem celebra e do próprio povo.
e sempre ela foi compreendida como um memorial. E o que significa a palavra memorial, né? Fazer memória. Fazer memória é você colocar em ato, né, em atitude, em ação, um evento muito importante, essencial, e revivê-lo como esse momento principal, entendeu? É trazê-lo para a atualidade e revivê-lo dentro do seu tempo, dentro do seu espaço e tempo. E no caso da celebração eucarística, nós então revivemos esse momento essencial da nossa salvação, justamente para alimentar a nossa fé. Era um outro exemplo que nós também usamos como memorial na nossa vida, é o próprio aniversário nosso, né? Toda vez que nós celebramos mais um ano de vida, nós fazemos memória àquele dia que nós então viemos ao mundo. Então, por isso que nós celebramos cada dia, cada ano que passa, esse momento que aconteceu lá no início do seu nascimento. Então, fazer memória é trazer e colocar em ato um evento importante. E no caso nosso da liturgia, fazer memória do sacrifício de Cristo é revivê-lo em atos, palavras e gestos para a renovação da nossa fé. E o que nos ajuda a viver a nossa fé em ato nesse memorial? São os ritos e os símbolos. Por quê? Rito e símbolo constituem, então, uma linguagem própria da liturgia, seguindo a lógica da revelação, que é aquilo que eu vejo, o imanente, que me remete e me revela, manifesta aquilo que eu não vejo, que é o transcendente. Então, através dos símbolos, das palavras, dos gestos que eu celebro na Eucaristia, eu então revivo aquele momento importante da nossa vida, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E aí os autores vão nos colocar num ponto muito importante. O que é celebrar? O que significa a palavra celebrar? Celebrar significa, então, tornar célebre. Ou seja, é valorizar, é recordar um fato ou um acontecimento marcante na nossa vida. E qual para nós cristãos, é o ápice da nossa fé, é o momento mais marcante da nossa fé. É o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, celebrar quer dizer que eu vou além, eu transcendo a minha realidade para entrar com fervor num espaço habitado pela santidade de Deus. E Deus, então, faz este encontro e esta comunhão conosco se torna próximo de nós através da palavra, do pão, do abraço de uma comunidade reunida. Ou seja, Deus ele se manifesta em todos os elementos que nós utilizamos na liturgia para tornar vivo esta memória, este memorial que é o ápice, o centro da nossa fé. Então, quando Jesus fala, fazei isto em memória de mim, lá em Lucas 22:19, ele quer dizer o quê? Nós temos que colocar em ação, em ato ritual, ou seja, se reunir enquanto assembleia, que é convocada por Deus, para ouvir sua palavra, partir e repartir o pão e o vinho, e relembrar, então, tornar vivo a paixão, morte e ressurreição do Senhor, e a promessa e aguardar ansiosamente a sua volta, a promessa da sua vinda escatológica. Então, quando nós celebramos a Eucaristia, nós não nos limitamos a somente repetir as palavras e fazer
com que os outros escutem e vejam, né? Não é só uma reprodução das coisas, mas eu ajo dentro da celebração, eu transformo tudo isso numa ação plena, inteira, que Jesus realizou como coroamento da sua profecia, como cumprimento da sua profecia. E da onde que nós, então, fazemos referência já a esse memorial, né? Nós vemos que o memorial ele não é próprio, né, e surgiu somente conosco, né, cristãos, mas ele já veio do povo judeu. Então, o memorial que os judeus atualizavam, repetiam a todo ano, é o episódio do Êxodo. E o episódio do Êxodo, ele se atualiza, se completa e se planifica na pessoa de Jesus. Quando nós pegamos lá Êxodo 12, 25 a 27, lá nessa passagem, Deus vai mostrar, então, ao povo, a Moisés e a Arão, como celebrar esta passagem, este memorial, este rito. Então, ele vai dar certas orientações, como proceder, de que maneira ritual proceder, para que isso se torne vivo a todo instante, seja relembrado a cada ano sobre esse momento importante da vida do povo judeu. Então, o rito vivido pelo povo de Israel não se trata só da repetição dos fatos, mas é uma memória, e essa memória vai então trazer um novo começo, é o nascimento de um novo povo, que é chamado a viver a partir de um novo projeto, que tem o seu fundamento no Deus que caminha com o povo. Então, para que nós possamos tornar o memorial vivo, em ato, em atitude, eu preciso justamente conhecer cada vez mais os ritos que nos ajudam a celebrar o mistério da nossa fé. E aí, essa experiência do Êxodo, né, da passagem do Mar Vermelho, da Páscoa dos judeus, ela atinge a sua plenitude com a Páscoa de Cristo. E aí é interessante que os judeus eles relembram anualmente a Páscoa, esse Êxodo. Mas nós cristãos relembramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a Páscoa do Senhor, semanalmente. Porque a cada celebração que celebramos, né, seja no meio de semana, seja no domingo, que é o dia maior, nós estamos fazendo memória cada vez mais desse ato importante de Cristo e da salvação de Deus na nossa vida. Então, esse sinal nosso de memorial é o grande sinal desse encontro com Deus, que se dá através da escuta da palavra, então nos alimentamos da palavra de Deus e partilhamos do pão eucaristizado, ou seja, partilhamos do corpo e sangue de Cristo. Então tornamos isto vivo nas nossas vidas, no nosso tempo, no nosso momento. Então os cristãos eles são chamados a celebrar sempre em assembleia o mistério de toda a vida de Jesus Cristo, sua existência, morte na cruz e sua ressurreição. É trazer para o momento atual este momento importantíssimo para a nossa salvação. E aí os autores, né, colocam algo muito belo e muito bacana sobre o que significa o memorial. Como a gente falou, memorial é transformar em ato. E como é colocar em ato? Transformo isso em ato através da recordação. E aí eles fazem uma explicação sobre a palavra recordar. O verbo recordar, ele constitui uma frase completa, cujo verbo central é dar, o substantivo objeto é cor, do latim coração, com o prefixo re, que significa outra vez. Então, quer dizer que, em outras palavras,
Recordar é experimentar os mesmos sentimentos do evento originário, ou seja, é tornar vivo na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração, no nosso viver neste agora, o momento mais importante da nossa vida. Por isso que a liturgia, ela sempre é dinâmica, viva e deve trazer esta vida para justamente nós recordarmos este momento importante da nossa fé, da nossa salvação. Então, este evento é vivido, atuado a cada ano em um conjunto de ações, palavras e gestos, que advém da Páscoa judaica. E Jesus ele dá um novo sentido a essa Páscoa. E não se trata mais da passagem do Mar Vermelho para libertar o povo da escravidão do Egito. Mas Jesus a completa, a planifica, a atualiza pela sua morte e ressurreição, mostrando que é a passagem da morte para a vida, que nos liberta da escravidão do pecado e nos faz, então, nos religar com Deus através do amor de Deus que nos dá o seu Filho Jesus Cristo. Então, a nossa ação ritual de tomar o pão e o vinho vai permitir que todas as gerações se apropriem também desta libertação concedida pelo Pai no seu Filho Jesus Cristo. A libertação que Deus operou foi plena, total, dirigida a toda a humanidade. Então, cada vez que nós celebramos este mistério, cada vez que tornamos vivo este mistério, nós estamos colocando hoje a mesma salvação que aconteceu em Jesus Cristo no tempo em que ele viveu conosco aqui na Terra. E todas as gerações podem participar dessa salvação, porque a salvação veio para todos. Então, faz jus a nós recordarmos e vivermos este memorial sempre para lembrar que fomos salvos e toda a humanidade também, toda a criação foi salva pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, quando nós celebramos este memorial, quando nós então nos reunimos em assembleia para então viver novamente esse momento importante, é a nossa maneira, através dos ritos, ações e palavras, de irmos ao Calvário, participarmos da morte e também irmos ao sepulcro vazio. É um ir não físico, mas no memorial que eu retomo a cada rito, a cada sinal profético do pão e do cálice, através de uma ação figurativa, sacramental, portanto, absolutamente real. Tudo aquilo acontece naquele exato momento em que eu celebro a Eucaristia. Então, por meio da celebração dominical e também da celebração cotidiana da Eucaristia, nós então fazemos memória desse evento fundamental da nossa salvação, a morte e ressurreição de Jesus. Com a instituição da Eucaristia que Jesus faz na última ceia, ele nos dá a possibilidade de participar da salvação realizada por sua morte e ressurreição. E por isso que quando ele fala fazer isso em minha memória, que cada vez que eu celebro esta Eucaristia, esta salvação me é dada e eu revivo esse momento importante para mim e para os meus irmãos, que é a nossa salvação, a nossa libertação da escravidão do pecado, para participarmos com Deus desta vida eterna. Então, quando eu celebro, eu saio do Cronos para o Kairos. Mais especificamente, quer dizer que o Kairos entra no nosso tempo, entra no Cronos, na nossa época, no nosso momento. Porque o Kairos significa o quê? O momento certo, o momento oportuno. Então, é o tempo de Deus e é o momento onde Deus vai se manifestar
no tempo da humanidade, que é o Cronos. Então, no momento que nós celebramos a Eucaristia, desde o início da celebração, o divino se faz presente e se manifesta. Então, trata-se de uma ocasião marcante, que não pode ser medida cronologicamente por um tempo específico, mas é um tempo de graça. É o momento, então, que fazemos memória tudo o que aconteceu e projetamos também para o futuro, para a vida eterna, mas vivemos ele no presente. A manifestação de Deus se dá no agora. Então, a cada celebração litúrgica que fazemos, nós rompemos o Cronos de maneira ritual, através dos ritos e símbolos, e entramos no Kairos, no tempo de Deus. E para que possamos experimentar toda esta ação divina, de sair do Cronos e entrar no Kairos, nós então vamos fazer memória da nossa salvação. Então é necessário sempre nós compreendermos por que desse rito, por que ele é usado, qual o sentido, qual a profundidade, e transformar esse rito em ação, com um conjunto de ritos pré-determinados e descritos nos rituais dos livros litúrgicos. Por isso que o rito nos ajuda a viver em atitude, em ação, aquela memória que nós fazemos, então, sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Isso não só no sacramento da Eucaristia, mas nós celebramos também esse memorial em todos os outros sacramentos que Jesus nos deixa para a nossa salvação. A ordem, o matrimônio, o batismo, a unção dos enfermos, a penitência e então o crisma, né? Então fazem parte de sempre fazer memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Todos os sacramentos fazem menção a esse momento importante, a essa memória tão importante que devemos trazer para a nossa vida. E aí, sempre falando de rito, símbolo, ação ritual, simbolismo e tudo mais, né? Então, os autores vão nos explicar nesse livro o que é o rito e o que é o símbolo. Primeiro, o rito. O rito ele vem do latim ritus, que indica uma ordem estabelecida. Nesse sentido, então, o rito é uma ordem que é prescrita por um grupo e traz uma harmonia e ritmo, fazendo com que a ação flua ordenadamente em um determinado tempo e espaço. Então, perceba que não posso mudar as ordens dos ritos, seja no sacramento ou seja na celebração eucarística. Porque todo o rito foi escrito, foi proposto para que haja uma continuidade, uma harmonia. Então eu não posso colocar o rito final no rito de entrada e vice-versa. Não posso colocar o rito do hino de louvor antes do ato penitencial. Não posso colocar o rito das ofertas no momento do perdão, porque perde-se todo o sentido, perde-se toda a harmonia. Então, o rito ele precisa ser obedecido, seguido, porque ele dá justamente esse fluxo, essa harmonia que torna vivo o mistério. E o que é o símbolo? O símbolo ele é um sinal visível que evoca e faz presente uma realidade invisível. Ou seja, é um conjunto de elementos sensíveis que tocam os nossos sentidos, então, paladar, tato, olfato, audição, visão, tocam então os 5 sentidos e nos quais, então, através dessas imagens, nós, seres humanos, captamos os significados que transcendem as realidades concretas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu pego, por exemplo, as velas, porque eu tenho velas na celebração eucarística. As velas simbolizam o Cristo luz, e devemos caminhar na luz de Cristo. Devemos ser luz do mundo, caminhar nos passos de Cristo para iluminar o caminho dos nossos irmãos, assim como Cristo fez e realiza conosco. Se eu pego, por exemplo, um outro símbolo, eu pego, por exemplo, a
cruz processional, que já já nós vamos falar à frente sobre isso também, representa o Cristo que vem ao encontro do seu povo, que passa pelo seu povo e nos indica o caminho. É ele que nos conduz. Então devemos seguir os passos de Cristo para alcançarmos a salvação. Então veja que tem vários símbolos dentro da missa que fazem parte, então, dessa nossa caminhada. Então, os ritos litúrgicos eles vão constituir uma partitura da liturgia. E só vão se tornar liturgia à medida que forem realizados, à medida que forem transformados em atos, de maneira consciente, respeitando sua sequência e ritmo. Então, a ação ritual, executada conscientemente, né, pela mente, pelo corpo, pelo coração, constitui a linguagem própria da liturgia, que é indispensável para comunicar e revelar o mistério da fé, manifestar o divino na nossa humanidade. E aí, há 3 pilares muito importantes que são necessários para esse mistério se tornar cada vez mais participativo, vivo, memorial em si. Se trata do espaço litúrgico, da pastoral da liturgia e da música. O espaço litúrgico ele precisa estar totalmente bem preparado, totalmente bem disposto, ornamentado, para que as pessoas adentrem no mistério e façam parte deste mistério. A pastoral da liturgia, ela precisa justamente aprofundar, compreender estes ritos, compreender o porquê de tais e tais momentos, para que possa preparar dignamente esta santa celebração, com os objetos necessários, com os símbolos necessários, com as leituras certas, com os momentos certos, para que tudo faça memória, para que tudo se torne real, no hoje, no agora, a manifestação da salvação de Deus. E a música, obviamente, ela vai nos ajudar a celebrar melhor, porque a música nos ajuda no processo de formação e santificação dos fiéis. Por isso que o canto ele precisa ser muito bem escolhido, tem que ser cantos litúrgicos, que tragam o mistério à tona, que tragam a manifestação de Deus dentro de cada tempo litúrgico, de cada momento litúrgico, de cada ação ritual, para que o povo possa mergulhar profundamente nesse mistério. Então, eu preciso ter muito bem preparado esse caminho para que todos celebrem vivamente a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E agora trazendo os ritos iniciais, então, do nosso livro, né? Então, e também, claro, da celebração eucarística. Primeiro, vamos lá. Os ritos iniciais. Em uma celebração litúrgica, nós temos que lembrar primeiro que eu não chego como mero espectador. Não estou lá só para assistir o que o padre faz, o que o leitor faz, o que os ministros fazem e tudo mais. Mas, muito além disso aí, é que eu sou chamado e motivado pelo Espírito Santo a participar de uma maneira ativa, consciente e plena e frutuosa desse mistério. Então, quem nos convoca é o próprio Deus, o Deus Pai. Então, somos convocados pelo Pai para celebrar sobre a presidência do Filho na força do Espírito Santo. Por isso que nós estamos sempre reunidos em nome da Trindade. Por isso que antes de qualquer celebração, nós então fazemos o sinal da cruz sobre nós, para mostrar que estamos unidos para celebrar toda a igreja junto com nosso Deus, que é uno e trino. É um Deus em 3 pessoas. Então, nós somos convidados por Deus Pai para agirmos pelo Espírito Santo, celebrando e presidindo com o seu Filho. Então, a finalidade dos ritos iniciais é o quê? É fazer com que os fiéis eles se reúnam em assembleia, façam uma comunhão,
que se disponham a ouvir atentamente a palavra e celebrar dignamente a Eucaristia. Dar, então, o sentido de igreja, de eclésia, porque aí eu estou fazendo parte desse momento importante da salvação do mundo. E aí, falando em assembleia, o primeiro elemento litúrgico é a formação de uma assembleia. Então, a igreja que se reúne ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia, ela vai colocar em ato o mistério pascal. Então, convocados por Deus Pai, os membros da comunidade cristã, nós, no caso, somos exortados a formar uma assembleia. E essa assembleia, ela participa do ministério sacerdotal de Cristo com o intuito de glorificar o Senhor e, ao mesmo tempo, buscar a santificação da humanidade. Buscar a salvação e a santificação de cada ser humano. Então, a Assembleia é uma das formas nas quais Jesus se faz presente à sua igreja. E aí um detalhe muito importante, nós só podemos dar início a uma celebração quando o povo está congregado. É aquilo que Jesus fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, o Cristo se faz presente através da união da Assembleia e a Assembleia reunida, então, pode dar início à celebração. Sem a união da Assembleia, não temos e não podemos dar início a esta celebração eucarística. Qual é o símbolo, né, o símbolo mistagógico que nós chamamos, né, que representa esse reunir em Assembleia? Os autores vão colocar justamente, eles colocam 2 símbolos, mas o primeiro deles é a torre com os sinos, ou o campanário. Por quê? Há muito, né, os sinos são coisas e tradições muito antigas das nossas igrejas, né, que ao badalar dos sinos, lembra então que temos um compromisso com Deus, né, temos uma missão com Deus e é o próprio Deus quem evoca e quem traz o seu povo a celebrar, né? Então, em alguns lugares, né, ainda temos o velho costume que entre 1 hora, meia hora antes da missa, sempre se toca o sino da torre. E esse sino lembra a toda a população que a missa logo mais vai começar. Então eu preciso me reunir como irmãos e irmãs para celebrar este sacrifício eucarístico. Então, o badalar dos sinos exprime os sentimentos da comunidade que vem ao encontro do Senhor para manifestar as suas alegrias e as suas tristezas e render glórias a Deus e dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele então realiza na nossa vida. Então, a Assembleia é o lugar onde Deus se revela à sua comunidade, no seu Filho, na força do Espírito Santo. Por isso, a Assembleia Reunida ela é um sinal sacramental da presença de Cristo no mundo, pois é um dos papéis é ajudar o mundo a ver a própria pessoa de Cristo. Então, quando eu me reúno em Assembleia, eu formo, então, a igreja. E a igreja é a manifestação de Cristo no mundo. E o papel desta assembleia que se reúne é que após, então, esta Santa Missa, este Santo Sacrifício, ela vai, então, anunciar a boa nova de Deus, manifestar o Cristo também às outras pessoas que não estavam conosco e precisam conhecer o Cristo e ter este contato com Ele. Então, é impossível pensar o culto cristão sem a formação de uma assembleia. Então, toda ação litúrgica exige uma reunião de irmãos. Jesus Cristo não é simplesmente uma verdade histórica, ele é uma pessoa histórica, mas, além disso, ele é um sacramento, é um mistério a ser celebrado. Tanto é que a nossa liturgia ela é
cristocêntrica, porque o Cristo se mantém no centro de toda a ação litúrgica, porque nós, então, manifestamos a bondade de Deus, o amor de Deus que nos deu a salvação através do sacrifício de seu Filho, que nos deu, então, a vida eterna e nos religou com Deus. Então, o que se trata o rito litúrgico? O rito litúrgico é a dimensão expressiva que configura e reforça a experiência do evento na vida e a experiência da vida no evento. Faz-nos entrar no evento com a vida e nos faz entrar na vida à luz do evento. Ou seja, é uma ação mista, de mão dupla, vamos dizer assim. Porque quando eu realizo o rito, eu então busco viver o rito com a minha vida. Busco viver esse momento da salvação com a minha vida. E, ao mesmo tempo, a vida gerada neste evento, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, entra na minha vida. E, consequentemente, este ápice da nossa fé, adentrando na nossa vida, nos faz caminhar à luz deste evento salvífico. Então, o rito ele exerce um papel fundamental de unidade para a comunidade reunida, para celebrar e colocar em ato o mistério pascal. Então, por meio dele, pouco a pouco, a comunidade cristã congregada vai adentrando o coração do mistério. É o rito que estabelece o diálogo entre Deus e o povo. Então, cada vez mais que eu consigo transformar o rito em atitude, torná-lo vivo dentro da liturgia, né, e torná-lo vivo não é cometer abusos, não é cometer exageros, mas torná-lo vivo na beleza e na profundidade que ele é, através das nossas atitudes, cada vez mais eu vou conseguindo manter esse diálogo entre Deus e eu, e entre Deus e meu irmão, e entre eu e o meu irmão. O rito vai nos ajudar a viver cada vez mais esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Outro exemplo, outro símbolo mistagógico que os autores colocam sobre a união da Assembleia, né, sobre os ritos iniciais, é a própria porta da igreja, né, a porta de entrada. A porta de entrada, nós sabemos que ela se destaca das demais. E ela simboliza o quê? Que Cristo ele é o pastor e a porta das ovelhas. Então, na passagem pelo átrio, né, ou seja, quando eu passo da porta para dentro, e eu entro naquela região do átrio, que é um espaço entre a porta e aonde se forma a assembleia. Na hora que eu entro, eu tomo consciência de que eu estou num lugar sagrado e eu estou entrando num lugar da Assembleia Litúrgica, povo sacerdotal, que, convocada pela palavra, que é Cristo, reúne-se para celebrar o mistério pascal. Então, por isso, quando eu adentro a igreja, eu tenho que lembrar e ter o devido respeito de que ali eu estou num espaço sagrado. Então, o espaço sagrado é um espaço onde eu estou indo para me encontrar com Deus. E eu começo a fazer esse encontro com Deus a partir do momento que eu guardo o silêncio e passo a viver a oração neste silêncio, me preparando para celebrar o sacrifício eucarístico. Coisa que nas nossas comunidades tem se perdido muito. Muitos estão se esquecendo de que a casa de Deus é uma casa de oração e não buscam preservar o silêncio, não buscam preservar a oração para se prepararem para esse momento maior. Às vezes as igrejas viram um antro de conversa, uma gargalhada, um volume absurdo de vozes e as pessoas não conseguem mais se silenciar para ouvir a voz de Deus. Então nós temos que lembrar justamente isso. Enquanto eu adentrar a porta, ali eu estou entrando num espaço sagrado que merece o meu respeito, o meu zelo, e eu tenho que silenciar o meu coração e entrar em diálogo e em oração com Deus
para que eu possa celebrar dignamente este santo mistério. Então, a organização do espaço dentro da igreja, que é destinado aos fiéis, ela tem que revelar que a igreja que nós nos reunimos é um corpo, é uma reunião de batizados, uma comunidade aberta, a caminho da Jerusalém Celeste. Então, a disposição dos bancos deveria valorizar e favorecer a troca de olhares e o circundar do altar, que é o centro de todo o espaço litúrgico. E aí, congregados em Cristo, nós somos um único corpo. E sendo um único corpo, nós somos então convidados, né, a cantar o hino, o canto de entrada, que é a primeira ação ritual da celebração eucarística. Então, aqueles que chegaram, que adentraram no espaço litúrgico, eles são agora introduzidos no mistério que vão celebrar. E todos são convocados a formar um corpo celebrante com Cristo, fazendo chegar ao Pai uma prece de louvor, certo? Então, o que o canto de entrada ele tem como característica principal? Temos que lembrar que o canto de entrada ele é um canto processional. Sendo processional, ele acompanha a procissão de entrada. Então, durante a sua execução, o presidente da celebração e os outros ministros caminham até o altar. Essa caminhada, isso que é o mais interessante, recorda a jornada feita pelo povo da antiga aliança rumo à terra prometida. Então, quando a procissão passa entre nós, nós também participamos dessa procissão, porque nós estamos fazendo o nosso caminhar como peregrinos deste mundo para a Jerusalém Celeste, para então a vida eterna. Então o canto tem que nos ajudar justamente a trazer e recordar esta peregrinação para nós celebrarmos bem o mistério, celebrarmos o sacrifício de Cristo, para almejarmos então a vida eterna, a Jerusalém Celeste, no qual todos nós queremos viver eternamente com Deus. Então, com este canto de entrada, cada um é convocado a tomar consciência do sentido do congregar-se com as outras pessoas, com o objetivo de fazer chegar ao coração do Pai um cântico de louvor. O canto, então, ele exprime a unidade da fé da Assembleia e une todas as partes num único corpo, certo? Então, este canto, tendo como base as Sagradas Escrituras, insere a Assembleia no mistério da celebração que está apenas iniciando. Então, a finalidade deste canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia e introduzir no mistério do tempo litúrgico ou festa e acompanhar a procissão dos ministros. Por isso que na escolha do meu repertório litúrgico de música, eu não posso escolher qualquer canto, porque o canto de entrada ele me ajuda a identificar se eu estou no tempo da quaresma, se eu estou no tempo comum, se eu estou no tempo pascal, se eu estou no tempo do advento, se eu estou no Natal, se eu estou na Semana Santa, se eu estou vivendo a festa de algum santo, a solenidade, alguma das solenidades da igreja, a memória de um santo. Então, o canto vai nos ajudar a lembrar onde nós estamos e o que nós estamos celebrando, qual o mistério que nós estamos celebrando, qual o tempo que eu estou celebrando. E além disso, é claro, é para unir a Assembleia, por isso que toda a Assembleia precisa cantar o canto de entrada, porque uma Assembleia que não participa no canto falta essa ação ritual, falta então isso dentro da celebração do mistério, e nós sabemos que para que haja celebração, a Assembleia tem que estar participante, ativa, então eu preciso escolher os cantos para que o povo cante, e depois eu acompanho a procissão que vem com a equipe de liturgia, com os sacerdotes, com os diáconos e todo o povo, então, que está aí instalado, né, para fazer este ato litúrgico junto com toda a Assembleia. Então, é importante recordar
que esse canto ele deve ser sempre expressão da palavra a ser celebrada. Então eu tenho que olhar que domingo que eu estou, qual é a temática, o que ela está trabalhando, qual é a mensagem, para que eu possa então ter vivo e expressado a palavra celebrada. E aí um detalhe importante sobre os grupos de cantores, né? Segundo a disposição de cada igreja, o grupo de cantores ele deve ser colocado de tal forma que manifeste claramente sua natureza, isto é, o grupo de cantores ele faz parte da Assembleia dos Fiéis, na qual desempenha um papel particular, que a execução de sua função se torne mais fácil e possa cada um de seus membros facilmente obter uma participação plena na missa, ou seja, a participação sacramental. Desse modo, o local mais indicado para a equipe de canto é junto da Assembleia, sem degraus de separação. Então, o antigo coro que existia nas igrejas não deve ser mais utilizado para as celebrações litúrgicas. Então, temos que lembrar que o grupo de cantores, eles não são um membro à parte ali. Eles fazem parte da Assembleia. Então, se só o grupo de canto canta e a Assembleia não canta, não está exercendo a Assembleia. Não é a Assembleia toda. Não consegue viver a vida de Assembleia. Então, por isso que os cantos precisam valorizar a participação de todos na Assembleia. Nós não estamos, como eu sempre repito, nós não estamos na missa para fazer show. Nós estamos para louvar e agradecer a Deus e que o canto nos ajude a nos santificar e a caminhar cada vez mais firmes com Deus. Por isso que a participação de todos deve ser plena, porque senão falta-se sempre alguma coisa para que torne a celebração eucarística completa, entendeu? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Então, o grupo de canto esteja junto com a Assembleia e participe junto com ela, não cante sozinho, mas cante com toda a Assembleia. E aí vamos para alguns símbolos litúrgicos, né, que fazem parte da nossa procissão de entrada, dos nossos ritos iniciais, né? Então, nós temos aqui a cruz, o turíbulo, os candelabros e o evangeliário. São os sinais, então, que acompanham a procissão. Então, primeira coisa, tudo aquilo que está na procissão inicial respira e menciona a morte e a ressurreição do Senhor. Então, começando pela cruz. A cruz processional indica que é o Cristo que guia a comunidade, que congrega, caminha ao encontro do seu Senhor. Este sinal, que nos indica o mistério da redenção, deve ser colocado sobre ou ao lado do altar, de modo que no espaço celebrativo haja uma única cruz. Então, quando não se tem cruz no altar, então a cruz processional deve ser colocada no seu suporte, na lateral do altar, sendo que precisa ter então somente uma cruz. Se porventura tem a cruz no altar, essa cruz processional vai para a sacristia, porque já temos esta no altar que representa este sinal da salvação, da redenção. A vela, como eu falei lá naquele exemplo lá atrás, recorda que Cristo é a luz do mundo. Por isso, como cristãos, devemos ser expressão dessa luz. Devemos, então, ser luz do mundo na vida dos nossos irmãos e levar o Cristo luz a essas pessoas. O evangeliário, que é trazido solenemente por um diácono ou um leitor na procissão de ingresso, indica toda a veneração da comunidade que se predispõe a escutar o Cristo, palavra viva e encarnada do Pai, presente na ação litúrgica. Então, o livro dos evangelhos
levado em procissão e depositado, pois, sobre o altar, indica os dois pontos centrais da celebração: participar à mesa da palavra e aquela do corpo de Cristo. Ou seja, a gente sempre lembra que nós participamos de duas mesas na celebração eucarística. A mesa da palavra, pois então primeiro ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a sua mensagem, compreendemos o que ela então quer nos passar através da homilia, e depois de nos alimentarmos da palavra, vamos nos alimentar da Eucaristia, porque a palavra então se faz carne no corpo e sangue de Cristo e habitará em nós quando então nós comungarmos desta Santa Eucaristia. Ela já habita em nós através da nossa escuta, que comungamos dela, e vamos comungá-la no corpo e no sangue de Cristo, a plenitude da realização da salvação de Deus. O incenso, né, que é representado ali também pelo turíbulo, a fumaça que sobe do incenso é semelhante a uma nuvem, é um gesto imitativo que significa o quê? Erguer-se pela oração até o céu, de modo análogo ao gesto das mãos elevadas. Então, quando eu queimo o incenso no turíbulo, eu então estou realizando um ato de adoração, que equivale à oferta de um sacrifício. Então, orações, pedidos e sacrifícios são aceitos por Deus e elevam-se a Ele como perfume agradável e suave, que é feito então pelo incenso. É um elemento jubiloso, alegre e de satisfação e de beleza que eleva os nossos pedidos, a nossa intenção, as nossas preces, o nosso sacrifício para Deus e torna-se agradável tudo isso que ofertamos a Ele. Outro sinal que acompanha a procissão, é claro, é o próprio presidente da celebração. E o presidente da celebração, que somos nós sacerdotes, ou às vezes, numa celebração da palavra, um diácono, ele deve servir a Deus e ao povo com dignidade e humildade, e pelo seu modo de agir e proferir as palavras divinas, sugerir aos fiéis uma presença viva de Cristo. Então, o presidente da celebração, ele é um mistagogo. Então, cabe a ele, por Cristo, conduzido pelo Espírito Santo, conduzir a comunidade ao encontro com Deus, que convocou o seu povo a se reunir em assembleia. Quem preside, designe e represente o Cristo, de quem não se pode tomar nem ocupar o lugar. Então, ele é um representante de Cristo. Então, o papel do presidente da celebração, a missão, é fazer com que as pessoas se aproximem do Cristo, se aproximem do seu amor, da sua salvação, e não os espantem, não os leve para longe da igreja, mas os acolha e os ajude a caminhar com Cristo a cada momento, a cada situação da sua vida. Então, nós precisamos trazer as pessoas para perto de Jesus, para perto do Cristo, e ensiná-las, nesse momento de acolhimento, pouco a pouco, a caminhar cada vez mais firmes nessa fé, cada vez mais firmes, então, nessa salvação. Além do mais, temos também o restante, o que faz parte do grupo da procissão de entrada, que são os acólitos, leitores, os ministros da Eucaristia, junto com toda a Assembleia e o coro, são expressões da Igreja Corpo Místico do Senhor. Então, veja que toda a equipe que entra litúrgica, escalada para a celebração, mas mais todos os componentes da Assembleia, todo o povo de Deus, mais os cantores, todos eles juntos, com o presidente da celebração, com os leitores, com os ministros, com os acólitos, formam o corpo místico do Senhor. A Igreja Mística de Cristo, o corpo místico que tem como cabeça o Cristo, que nos orienta e nos conduz como viver para chegarmos ao Pai através da ação do Espírito Santo. E aí o exemplo mistagógico, símbolo mistagógico que os autores colocam a respeito da questão da presença de Cristo, né, é a cadeira do presidente.
também chamada de sédia ou sede, ela destaca-se pelo serviço desempenhado por quem preside. Então, quem senta na sede é aquele que tem a função, a missão de ensinar, governar, e governar não quer dizer agir de maneira pesada, vamos exemplificar assim. Governar é ajudar a conduzir o povo, a caminhar junto com o povo e santificar a comunidade. Então, por ser ícone de Cristo, cabeça da igreja, dessa forma, a cadeira presidencial não deve se parecer com um trono, mas deve ser um local, então, que mostre a presença do Cristo cabeça. E aí surgiu uma pergunta durante a aula que eu expliquei da seguinte maneira, né? Isso vai estar em alguns outros documentos sobre a dignidade do espaço litúrgico, que sede, altar e ambão, eles têm a mesma dignidade, representam o Cristo. E sendo o Cristo, eles têm que ser feitos do mesmo material. Então, se é mármore, então é mármore na sede, no altar e no ambão. Se é granito na sede, no altar e no ambão. Se é madeira, é no altar, no ambão e na sede. Então, a dignidade tem que ser a mesma, porque os três representam o Cristo. A sede, porque é o Cristo cabeça, que vai então comunicar, exortar, ensinar o povo, certo? Depois, o altar é o Cristo, porque é lá que o Cristo então se sacrifica, então é o altar do sacrifício de Cristo. E o ambão, porque é o Cristo palavra, é o Cristo então que nós ouvimos e é onde escutamos a voz de Deus, que depois toda essa palavra se transformará no sacrifício de Cristo no altar, através do pão e do vinho, que se tornam corpo e sangue de Jesus. E então, esta é a primeira aula do nosso curso de liturgia, né? Eu espero que vocês possam aproveitar muito bem esse conteúdo, que fique muito explícito para vocês. Surgindo qualquer dúvida, podem colocar nos comentários aí do YouTube, e à medida que eu for recebendo essas perguntas, eu vou também procurar respondê-las cada vez mais, né, no que compete, então, a essa primeira aula, tá certo? E espero que possa ter ajudado vocês, né? Mais uma vez, a quem está assistindo no YouTube e a quem vai assistir aí no grupo do curso de liturgia, regravei porque houve uma trava geral das imagens, né? Enquanto saiu só o slide e a voz, então eu tive que regravar e espero que vocês possam, então, aproveitar aí o caminho junto com vocês, tá? Então, tá aqui para entrar em contato pelo meu Instagram, pelo Instagram do Acesso Litúrgico, tá? Ou aqui pelo YouTube, pode deixar, então, aí o seu comentário, a sua pergunta, e nós vamos ajudando vocês, viu? Deixa aí o seu like, compartilha com o pessoal da sua paróquia, com o pessoal da sua comunidade, para que cada vez mais esse conteúdo chegue e que a gente possa juntos aprofundar cada vez mais, então, nesse mistério que é a nossa celebração eucarística, aquilo que nós tornamos vivo, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, certo? Vou ficando por aqui, então. Forte abraço para vocês, que Deus nos abençoe e já já nos vemos nas próximas aulas aí, se Deus quiser. Até mais.